versículo 33 diz assim: ó profundidade das riquezas, ou da riqueza, está no singular, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis são os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, seja a glória eterna. A ele, pois, seja a glória eterna. Amém. Assim seja. Fecha a conta. Põe o ponto, não põe vírgula. Põe o ponto, não põe vírgula onde Deus mandou ponto final. E não põe a ponto final onde Deus colocou uma vírgula. Acabou. Está decidido. Assim que tem que ser. Irmãos, quando Paulo está falando sobre isso, Paulo está explicando por que Deus condenou os judeus. Se você ler o capítulo 11, se você puxar lá do versículo 25, diz assim: porque não quero, irmãos, que ignoreis este ministério, para que não sejais presumidos em vós mesmos. Que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Ou seja, Deus endureceu Israel para que os gentios fossem salvos, meu Deus. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao evangelho, são eles inimigos por vossa causa. Você pegou isso? Eles são inimigos por vossa causa. Quanto, porém, à eleição, amados por causa dos patriarcas, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Porque assim como vós também outrora foste desobediente a Deus, mas agora alcançaste misericórdia à vista da desobediência deles, ou seja, por causa da desobediência dos judeus, você alcançou misericórdia. Você está me entendendo o que eu estou falando aqui? Deus teve que os tornar desobediente para que você e eu fôssemos alcançados. Mas agora alcançaste misericórdia à vista da desobediência deles. Assim também estes agora foram desobedientes, para que igualmente eles alcancem misericórdia à vista da que vós foi concedida. Porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Aí Paulo tenta explicar, ele diz: gente, quão inexplicáveis são esses caminhos de Deus, quão inescrutáveis são a sua vontade. Aí Paulo só chega a uma conclusão: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E você, que essa cabeça sem juízo está tentando explicar quem Deus é, o que Deus quer, o que Deus ama, o que Deus não ama, condenando os desobedientes e bajulando os religiosos. E Deus diz, e Paulo diz: ele tornou eles desobedientes para que vocês fossem salvos. Me explica isso, mano. Condenou José para suprir o Egito. Permitiu que as crianças do Egito fossem mortas, os meninos, para que Moisés nascesse. Você acha mesmo que você tem capacidade de explicar quem Deus é? Paulo tentou, irmãos. Eu estou falando de Paulo, do apóstolo Paulo, que aprendeu aos pés de Gamaliel, que estudou tudo sobre a Torá, sobre o farisaísmo, um benjamita,
Se você ler Filipenses capítulo 3, você vai entender o que eu estou dizendo. Ele diz: quanto a mim, eu sou fariseu da tribo de Benjamim, estudei aos pés de Gamaliel, mas aquilo que era lucro para mim eu considerei como perda, para que eu pudesse alcançar a Cristo. Quando fala assim, a gente pensa assim: não é para estudar, não é isso. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que você não pode limitar a ação de Deus. Deus não leu os nossos livros de teologia para se comportar como nós achamos que Ele vai se comportar. E não adianta, você nunca vai chegar à plenitude de toda a sabedoria. Até porque se você soubesse tudo, não teria espaço na sua vida para fé, para inovação e para descobertas. É por isso que você vai ver homens criativos que nasceram no meio das incertezas. A criatividade sempre nasce no meio da incerteza. E você, meu irmão, minha irmã, não vai viver a sua melhor versão se não for no meio do caos. A sua melhor versão de vida cristã sempre vai nascer no meio do caos, sempre vai nascer no meio de experiências difíceis, implacáveis, que tentaram parar você. Quer viver a sua melhor versão, você vai ter que viver no meio do caos. Então, por favor, você não deveria seguir conselhos de quem não está onde você quer estar na vida. Quem instruiu a Deus para que depois pudesse ser instruído por Ele? Quem deu a Ele primeiro? Paulo está perguntando. Eu creio, irmãos, de todo o meu coração, que a vida eterna para nós já começou em Jesus. Só que desse lado de cá da eternidade a gente não consegue enxergar tudo. Por isso que a gente tem que ir para o lado de lá da eternidade. Nós já fomos salvos por Cristo, mas desse lado de cá eu não vou conseguir enxergar tudo, eu não vou conseguir ver tudo. Cara, essa palavra, quão inexplicáveis são os seus caminhos. Ou seja, essa incompreensibilidade de Deus me torna cada dia mais fascinado pela sua presença. Porque quando eu começo a compreender, o Senhor vem e Ele me desconstrói assim por inteiro. Eu não sei quanto a você, mas quando eu estou na presença de Deus, eu sou desconstruído constantemente. Quando eu estou na presença de Deus, Deus não me enche só de palavras para dar para os outros. Eu sou completamente desconstruído constantemente. A presença de Deus tem esse poder de desconstruir a nossa mentalidade humanista, a nossa teologia intelectualizada, os nossos costumes religiosos. E aí você começa a perceber. Alguns homens perceberam. Pedro percebeu muitos anos depois que Deus não fazia acepção de pessoas, quando ele só queria pregar para os judeus. Acho que uns 13, 14 anos depois, mais ou menos isso, né? Acho que foi uns 13 anos depois, ele disse: agora eu sei que Deus não faz acepção de pessoas. Quando ele estava na casa de Cornélio, o Espírito Santo batizou a todos. Que ele volta no Sinédrio, volta lá e o pessoal pergunta: Pedro, você comeu com os gentios? Ele disse: gente, eu não queria, mas Deus mandou. Eu sei, a nossa lei aqui não permite, eu não queria. Pedro, você foi comer na casa dos gentios? Pedro disse: gente, eu fui. Eu fui, vocês não sabem, eu fui lá para dizer para eles que não é assim. Cheguei lá, eu nem terminei a mensagem. O Espírito Santo batizou todo mundo e eu fiquei apavorado. E aí Pedro foi lá explicando. Aí o pessoal o clero da igreja olhou para Pedro e disse: agora a gente entende que Deus não faz acepção de pessoas. Por isso que sem o Espírito Santo você não vai compreender tudo que Deus tem para a sua vida. O Espírito Santo, ele tem o poder de revelar Deus para o seu ministério, para a sua família, para a sua casa. Nós nem orar sabemos como convém, mas Ele nos instrui, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede por nós. O Espírito Santo, ele não vai esclarecer a sua teimosia, ele não vai fortalecer, a sua teimosia. O Espírito Santo não vai fortalecer a sua ideologia, na realidade ele vai desconstruir. Por isso que toda pessoa cheia do Espírito Santo,
ela é constantemente desconstruída. E à medida que você vai entrando em Deus, você vai aprendendo algumas coisas que você não vai aprender em livros, você não vai aprender em cursos. Não vai, irmãos. Não vai. Porque só o Espírito Santo tem esse poder de fazer. Então tem coisa que na sua mão agora tem um poder, mas depois que o Espírito Santo batizar, encher você com a sabedoria de Deus, vai valer outra coisa na sua vida. E essa incompreensibilidade de Deus, ela pode ser compreensível naquele que já vive o sobrenatural de Deus. Ela não é mística, irmãos. A incompreensibilidade de Deus não é mística. A incompreensibilidade de Deus, ela é prática. E à medida que você vai entrando em Deus, você vai compreendendo algumas coisas que você não conseguia compreender. Por isso que aquele que vive no Espírito, diz a Bíblia, ele não pode ser discernido por ninguém, mas ele discerne a tudo. Ninguém pode o discernir, mas ele discerne a tudo. Então, queremos um avivamento. Quem não quer um avivamento? Mas só vai vir dessa maneira: quão inexplicáveis são os teus caminhos. E se alguém tentar, ousar, pegar o microfone e tentar explicar isso, acabou, não foi Deus quem fez. Avivamento tem como protagonista exclusivo o Espírito Santo. Avivamento não nasce necessariamente em conferências. Avivamento não usurpa a noiva do Cordeiro, e não tem por objetivo gerar business na igreja. Avivamento só tem um protagonista: o Espírito Santo de Deus. Amém? Então, se você quer, não tente explicar. E não adianta fazer a conferência do avivamento, porque ele não pode ser controlado, ele não pode ser limitado. Aleluia, alguém está me entendendo aqui? E se você quer construir algo que vale a pena a partir da eternidade, se prepare para a crítica, se prepare para a perseguição. Mas quem vive debaixo dessa missão vai se tornar impermeável. Eu quero declarar isso sobre a sua vida. Então, pastor, não adianta você levar ninguém na sua igreja para trazer avivamento. Entra no teu quarto e fecha a tua porta, porque o Senhor que está em secreto, Ele vai te abençoar naquele lugar. Ele vai despejar na sua vida. E daqui a pouco gente do mundo inteiro, do Brasil inteiro, da terra, vai lá ver o que é que foi. Vai chegar gente dando ideia, dizendo: ó, faz assim, ó, faz assado, ó, faz isso. Não faz. Continua deixando o Espírito Santo como protagonista de tudo. Organize o ensino, organize a distribuição aos menos favorecidos, organize os ministérios, organize as ações da igreja. Mas por favor, o Espírito Santo você não pode organizar. Isso é avivamento. E não adianta ficar bravo porque ninguém entende. Porque até um dos princípios básicos da sabedoria é você se abster de todas as ameaças e de todos os insultos que você recebe. Fica tranquilo e fica quieto. Mas se você descobrir que o Espírito Santo pode fazer isso, você se torna uma força imparável, irmão. Você sabe o que é viver? Você sabe o que é ser uma força imparável? Não é soberba, irmão. Não é soberba. Soberba é uma coisa diferente. Quando você se acha o melhor do que os outros. Agora, quando você levanta a cabeça, olha para o Espírito Santo e deixa o Espírito Santo fazer, isso não é soberba, irmão. Quando você não ouve mais nada, quando você não ouve, só ouve o Espírito Santo e ouve as pessoas com quem o Espírito Santo está usando. Deixa eu te falar uma coisa, você vai se tornar imparável. Deixa eu te falar uma coisa, nem tudo vai sair como foi planejado. Nem tudo vai sair como está no estatuto. Nem tudo vai sair como você organizou. Ah, mas há 20 anos atrás a gente falou isso. Há 20 anos atrás o salário era outro, a vida era outra, a forma de viver era outra.
Deus está em constante movimento. Não existe vida estática no Evangelho. Não existe vida estática. O Evangelho é um pleno movimento. É de fé em fé, é de glória em glória. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai o quê? Brilhando, 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 até se tornar um dia perfeito. Aleluia, alguém está me entendendo aqui? Batei e batei, pedi e pedi, buscai e buscai. Não existe vida estática, Gladson. Nós temos que estar em constante movimento. Você está preso a uma teologia de 20, 30 anos atrás que movimentou a igreja. Foi bom, foi para o momento. Deus está fazendo de outro jeito agora. Houve um tempo que você bateu na rocha e Deus diz: não bate mais, agora é de outro jeito. Houve um tempo que você era evangelístico, você queria encher as cadeiras, agora não é mais assim. Você quer outra coisa agora. Agora é fundamentos. Nós estamos aqui na reunião do Conselho de Pastores, quinta-feira foi falado isso. Nós estudamos sobre isso. Fundamentos são mais importantes do que ornamentos. A igreja está cheia de ornamento, mas você olha para o chão e ela balança assim. Está cheio de ornamento. Chegou a hora de tirar todos os enfeites e trazer a beleza de volta. Tira tudo que enfeita e deixa a beleza aparecer. Do que adianta ter enfeite e não ter beleza? Do que adianta ter cama e não ter sono, ter mesa e não ter apetite? Do que adianta ter casa e não ter lar? Vamos voltar à ideia original, irmãos. Ah, pastor, voltar. Voltar para quê? Quando eu falo voltar, não quero ser saudosista. Não é para ficar falando: olha, eu fui isso, eu fiz aquilo. Não. Porque o tempo de superação está passando. Você já superou isso? Já superou? Porque se você vive falando isso é porque não superou ainda. Então para de falar do que Deus fez na sua vida. Comece a falar do que Ele está por fazer na sua vida. Comece a falar. Não se apoie mais no que você foi. Se apoie em quem você está se tornando para aquilo que Deus vai fazer. A Bíblia não é um livro de história, é um livro de realidades presentes. Amém? Amém? Vamos contar as histórias que nos salvou. Vamos contar as histórias dos personagens bíblicos, das formas que foi o tempo dos patriarcas, o tempo dos profetas, o tempo da monarquia, o tempo dos juízes, o tempo do evangelho. Ok, glória a Deus. Mas vamos continuar entrando nesses lugares. Amém, irmãos? Amém? E tem coisas que você vai ter que fazer que só cabe você ali, ninguém pode te ajudar. Por favor, solta. Por favor, pastor, eu me refiro aos pastores. Isso aqui é uma reunião de pastores. Pastores, líderes e fominhas. Muitas vezes os teus objetivos vão te afastar de todos. Uma coisa é você se isolar, outra coisa é Deus isolar você. Uma coisa é você fugir da unidade, outra coisa é Deus dizer assim: ó, segure a onda, porque agora é eu e você. Não pode usar isso como desculpa também, né? O mundo está procurando algo para ver, irmão, não é algo para ouvir. Chega de sermões que não tem vida prática. Amém? Mas pastor, eu estou fazendo a obra de Deus. Irmão, Babel, quando construiu aquela torre, eles também queriam fazer a obra de Deus. Eles queriam chegar em Deus. Eles não fizeram um túnel para ir para o inferno. Eles fizeram uma torre para ir para o céu. E Deus teve que confundi-los, porque embora eles estavam fazendo algo para chegar em Deus, eles estavam fazendo algo a partir deles, não a partir de uma vontade de Deus. O evangelho não começa com a sua vontade, começa com a vontade de Deus. O trabalho que você faz para Deus pode estar totalmente desalinhado com a vontade de Deus. Amém? Mas se você estiver algemado com Cristo, a sua consciência ela vai ser discipulada por Cristo. Não tem como dar errado, amém? Amém, irmãos? Amém. Se você tiver a fim de construir para Deus, primeiro você tem que desconstruir você.
E você não pode fazer isso a partir de você mesmo. É o Espírito Santo que vai te ajudar a viver isso. Existe um processo para entrar nesse lugar. Mas a gente passa a vida inteira superando. Chega, gente. Parece que a gente está sempre amarrado, preso. Chega na hora tem que entrar num lugar de expansão. Agora, até a expansão ela tem um processo. A gente usa aqui no Mevan a palavra esclarecer, estabelecer e expandir. Ou seja, a gente não pode expandir o que não está estabelecido, e a gente não pode estabelecer o que não está claro, porque você pode criar uma regra hoje e daqui a um ano criar outra, porque aquela que você criou estava errada. Então deixa Deus trazer clareza ao seu coração e à sua mente. Então você pode estabelecer algumas coisas. Amém? Você pode estabelecer. Eu tenho conversado com muitos pastores, e me entenda no seu coração, por favor. Eu não vou ficar escolhendo palavras bonitas aqui para não ferir ninguém, porque eu já fui ferido e eu não vou ser ferido sozinho. A gente mora num apartamento, e graças a Deus é um bom apartamento, é um apartamento grande. Mas quando a gente morava numa casa menor, nossos filhos iam crescendo, e o Samuel ia crescendo, Bruna ia crescendo, e à medida que eles iam crescendo, irmãos, eles começavam a esbarrar nas coisas, Gladys. De vez em quando caiu o vaso, caiu o enfeite da mesa. Aí a gente olhava e dizia: meu Deus, que guri desastrado. Se fosse no Paraná era: que piá desastrado. Mas diz: meu Deus, que guri desastrado, esse guri não está vendo. Aí o Senhor nos repreende e diz: não, a culpa não é dele, ele está crescendo. Ele está crescendo, e agora é o momento do pai promover o ambiente para que ele possa desenvolver. Porque se o pai não promove o ambiente, o filho carrega uma condenação dele ser desastrado. Mas ele não é desastrado, Gladys, ou Jackson. É nós que a gente tem que tirar o vaso dali, porque aquele ambiente não dá mais para ele. Por quê? Porque ele cresceu. Aí o menino não aguenta ficar naquele ambiente. Por quê? Porque o ambiente não dá mais condição para ele. Aí ele diz: pastor, eu preciso ir embora, eu preciso fazer outra coisa. O pastor diz: você é um rebelde. Não, é você que tem que gerar o ambiente para ele se mover lá dentro. Mas você está tão procurado com ornamento, com enfeite. Você tem que tirar o enfeite para que teu filho possa desenvolver, e correr, e crescer. Então Samuel quebrou alguns vasos com a bola dele. Ele quebrou algumas coisas com a bola dele. Chutava: não chuta essa bola, Samuel, a gente mora num apartamento, o síndico mora aqui embaixo. Cadê o síndico? Tim Maia. Não é o Tim Maia. E o síndico ligava, brigava: Samuel, pelo amor de Deus, não bate essa bola. O que eu tive que fazer? Tirar ele daquele ambiente e levar ele para o lugar onde ele pode jogar bola sossegado. Como pai, eu levei ele para o ambiente, e hoje ele está jogando num grande clube no Brasil. Por quê? Porque eu promovi o ambiente. A habilidade de quem era? Minha ou dele? A habilidade era dele. A habilidade é dele, o dom é dele, a capacidade é dele, o esforço é dele. Mas o pai promove o ambiente para dizer: meu filho, pode crescer, porque papai vai deixar você crescer. Mas nós não, nós queremos um ambiente e queremos que todo mundo fique dentro do ambiente que a gente criou. E ainda chama que aqui tem salvação, aqui tem milagre. E o filho está lá preso, amarrado. Ele não pode soltar pum, não pode soltar gases. Por quê? Porque ele está ali preso, amarrado. Aí o pai começa: meu filho, vamos tirar esse vaso daqui. Para quê? Para você poder dançar. Você tem que dançar, pô. Vamos tirar esse instrumento daqui. Para quê? Para você poder. Vamos tirar esse vaso. Enfeite não precisa, o importante é você estar bem. O problema é que a gente encheu a congregação de ornamento, e agora o filho: não pode, não pega, não toca. Não, o vaso é mais importante que você. Você está me entendendo, Brasil?
Eu vim aqui dizer: quão inexplicáveis são os teus caminhos, quão insondáveis é a tua vontade. Ou você se torna um pai e a mãe que gere ambiente para que os seus filhos cresçam. E quando eu falo de ambiente, eu não estou falando de aumentar o tamanho da congregação, não, gente. Estou falando de um ambiente de liberdade, para deixar os filhos funcionarem. Você está me entendendo? Todo ministério aqui nessa casa nasceu assim. Apareceu um filho que tinha um chamado, um dom para fazer, e a gente promove o ambiente e deixa ele funcionar. Porque senão a gente vai ser um pai que vive correndo atrás de vaso, atrás de vidraça, atrás de mesa. Por quê? Porque o filho cresceu. Tira esse vaso de lá. Cutuca alguém e diz assim: tira esse vaso, diga assim: tira esse miserável desse vaso de lá. Diga para ele, tira essa desgraça dessa mesa do caminho. Fala para ele, por favor, pelo amor de Deus, diga: tira esse miserável, essa miserável dessa mesa que está trabalhando. Ela tornou mais importante para você do que seu filho. E aí seus filhos vão crescendo espiritualmente. Você diz: não, aqui não é, não pode, você não pode dançar, você não pode falar, você não pode beijar, você não pode fazer nada, tudo é proibido, tudo. Aí o menino faz diferente, você diz: é rebelde, quebrou a vidraça, é rebelde, quebrou o vaso, é rebelde, está prejudicando. Chama eles: irmão, o que você quer fazer? Pastor, eu quero, Deus me chamou. Para quê? Eu acho que eu vou ser pastor de igreja. Você quer abrir aonde? E se ele não tiver capacidade, segura ele e diz: não, ainda não é o tempo. Apareceu um monte. Samuel, quando era menino, foi fazer um teste no Grêmio, passou. Vamos embora para Porto Alegre. Não é o tempo. Samuel foi fazer teste no Atlético Mineiro. Vamos para Belo Horizonte. Não é o tempo. Começou jogando aqui na várzea, brincando de bola com os meninos, jogando futebol catarinense, aqui do lado de casa. Eu levava e trazia no treino. Quando eu não queria ver crente, eu me escondia lá no treino. Era o meu lugar de relaxamento. Eu ia parar para o treino, escondia o celular. Aí o Cris: pastor, tem um monte de gente. Eu disse: Cris, eu não estou, eu morri. E eu ficava lá vendo o treino. Quando a porta abriu e Deus disse: chegou a hora. Ele foi e ficou. E está lá. Pai e mãe. Eu não estou falando só para filhos biológicos, eu estou falando para filhos espirituais. Crie o ambiente. Crie o ambiente para eles. Gere o ambiente. Tira a mesa do caminho, por favor. Dá condição para eles trabalhar. Você falou miserável da mesa? Falou? Não, você não falou. Fala de novo. Tira esse miserável. Fala para ele: tira esse miserável do vaso do caminho. Tira. Diga para ele: tira esses ornamentos que você botou na igreja, que ninguém pode tocar. Você cria um ambiente, você chama isso de igreja. Isso não é igreja, é uma jaula. Mas é de ouro, mas é jaula. Um leão que nasce na jaula, ali é o habitat natural dele? Claro que não. Por isso que a jaula é fechada. Se fosse o habitat natural dele, não precisava deixar a jaula fechada. Mas por que fecha a jaula no leão? Porque tem medo que ele possa sair. Deixa a jaula aberta, irmão. E quem quiser. Mas não ouve o que eu digo. Se não ouve o que eu digo, é porque não é mais minha ovelha. Porque as minhas ovelhas ouvem a minha voz, irmão. Aqui não ouve, não é mais. E não tem problema. E se não ouve, não tem problema ir para outro lugar. Abençoamos, liberamos. Quando não, enviamos. E daí, pastor? Daí a vida continua, somos amigos. Deus vai fazer tudo do jeito certo. Não, mas não, irmão. Você tem que aprender o que Davi aprendeu: que pedra você joga de gigante, e pão você serve os irmãos.
pedra é para jogar em gigante, não é para jogar em irmão. Mas o irmão fala mal de mim, dá pão. Mas o irmão não gosta de mim, leva pão para ele, leva queijo. Não, mas eu fui ungido rei, agora eu sou do ministério, eu sou pastor. Davi foi ungido rei. O primeiro trabalho de Davi, ungido rei, leva pão para os seus irmãos. Porque todo aquele que foi ungido e ainda não serve à mesa dos seus irmãos não entendeu o que é ser ungido. O Espírito do Senhor me ungiu para pregar o evangelho aos quebrantados, para curar os enfermos, para isso, para aquilo. Se você não entendeu para que você foi ungido, para que serve a unção? Não serve para nada. Essa semana aqui os irmãos fizeram uma festa de aniversário aqui que eu desfrutei, irmão. Ganhei presente, fiquei até umas 2 horas aí assim abrindo presente. Tem camisa para usar até a volta de Jesus. Não porque eu vou dar um pouco, né? Não serve. Não serve, não serve. Você tem que ir para academia, não serve. Fizeram uma festa aqui. Aí uma pessoa perguntou assim: pastor, posso fazer uma pergunta pessoal? Eu digo, pode. Como que a gente lidar com essa honra, por exemplo, que o senhor está recebendo aqui? Eu digo, honra. Ninguém vai aprender a lidar com a honra sem primeiro aprender a lidar com a desonra. Se você quiser viver honra, você vai ter que ser primeiro desonrado, para quando a honra chegar, você não ferir ninguém. Amém? E como é que você lidar com a honra? Transfere ela. Quando ela chegar, diz, Senhor, ela não é minha, ela é tua. Quando o dinheiro chegar, Senhor, não é meu, é teu. Quando a fama chegar, a fama não é minha, é tua. Por quê? Porque a popularidade não te protege, o que te protege é a missão. A popularidade empurrava Jesus para o trono, mas a missão empurrava ele para a cruz. Todo mundo queria botar ele no trono, mas ele corria, era para a cruz. Amém? Deixa eu te falar, não solte a missão. Volte, reveja tudo que você ouviu e viu. Volte, reveja tudo que você ouviu e viu, e volte às ideias originais, e o seu ministério vai expandir. Você não tem que superar, você já superou, então você tem que entrar em expansão. Mas se você não superou ainda, você vai ter que entrar em superação, sim. O primeiro nome a ser exaltado depois que Davi derrubou o gigante, quem foi? Foi o pai dele, foi Jessé. De quem é filho esse menino? Davi derrubou o gigante e Saul não perguntou quem era Davi, ele perguntou quem é o pai desse menino. Onde é que ele congrega? Onde é que ele mora? Qual é o ministério dele? Quem está por trás dele? Davi vinha assim com a cabeça do gigante, com a espada na mão. Saul olhou para ele e disse, menino, de quem você é filho? Ele não perguntou o nome de Davi, ele perguntou de quem você é filho. Ele disse, eu sou filho de Jessé, o belemita, o teu servo. Saul pegou o iPhone e ligou para o Jessé e disse, Jessé, você pode me emprestar seu menino? Você pode mandar seu menino para cá? Você pode mandar o seu menino é muito doido. Você está me entendendo, irmãos? Porque Deus não mandou Samuel na casa de Davi, ele disse, vai na casa de Jessé, do tronco de Jessé. Porque se você é pai, está dando espaço, está abrindo espaço para os seus filhos crescer. Quando eles crescerem, sabe quem é que vai aparecer? Sabe quem é que vai aparecer? Agora é com Équio. Agora tem Équio. Quando eles começarem a derrubar gigantes, sabe quem é que vai aparecer? Sabe quem vai aparecer? Quem deu espaço para eles funcionar.